Não é aí? Vou ver. Bom dia, sexto ano. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Tudo certo com vocês? Sim. Cadê vocês? Cadê a câmera? Todo mundo desligado? Oi, Arthur. Oi. Como é que foram de prova? Tudo bem? Tudo certo? Tudo aprovado já em tudo que é disciplina? Sim. Ai, que bom, né? Que passou tudo isso. Então, tá bom. Hoje a gente vai fazer a correção da nossa prova, tá bom? A senhora vai falar as notas? Vou falar as notas também. Vou sim. Tá bom? Para quem quiser. Primeiro eu vou fazer a chamada, tá? Aham. Então, assim, vamos lá. Alice, não. Andrei, Anthony, Oi. Arthur, Oi. Diego, não. Gabriele, Giovana, Júlia, João Pedro. Pro, eu tô Oi, aqui. quem? Gabi, Tá. Larissa, Presente. ok. Laura, Tô aqui. Lia, Luíse, Maria Eduarda, Tô aqui. Miguel, Nicole, Aqui. Ricardo, Sara, Vinícius. Tá bom?
Vamos lá fazer nossa correção, daí depois eu já passo as notas para vocês, tá bom? Mas em geral vocês foram bem, Eu certo? botei na média. Valeu. Vamos ver. Opa, Professora, não tem, ó, professora, no boletim não tem em cima, vamos dizer que, tipo, não tem um M falando que é a média. tem. E do lado tem um F. O que significa aquilo? Não sei, eu posso olhar, deve ser a frequência. Nicole, eu acho que o F é falta. É a frequência. Daí ali deve estar o número de faltas de vocês, Ah, tá? Então vamos corrigir a nossa provinha aqui, ó. Ai, meu Deus, não é isso, aqui é as notas que eu já deixei aqui pra gente ver no final. Ó, vamos lá. E a minha tela ali tem que estar clicada no que eu vou compartilhar, senão não dá certo. As questões de vocês sempre aparecem embaralhadas, então a minha número 1 não necessariamente foi a número 1 de vocês, tá bom? Então tinha uma questão lá, essa prova, pessoal, só vou explicar para vocês, é a prova bimestral. Teve aluno que fez a prova substitutiva, que quando não pôde fazer a bimestral, e teve também a prova de recuperação, para quem já fez a recuperação, recebeu o aviso, já fez. Essa prova é a prova que todo mundo fez, foi a primeira prova lá, a bimestral da sexta-feira passada, tá bom? Essa que eu vou corrigir, porque as provas são diferentes, tá? Então vamos lá. Numa das questões, era uma questão sobre expressão numérica. Dizia o seguinte: Pedro quer saber a idade de Júlia, mas como resposta, ele propôs um desafio. Quantos anos você tem? Daí ela respondeu: minha idade é o resultado da expressão raiz cúbica de 64 mais, abre parênteses, 100 mais 36 menos 3, fecha parênteses, dividido por raiz de 361. Foi isso que ela respondeu para falar a idade dela, certo? professora, essa menininha não tem uma cara de ter, tipo, uns 80 anos? Oi? Essa menininha não tem uma cara de ter uns 80 anos? Espera aí que eu vou aumentar meu volume porque eu não estou te escutando. Pode ler? Essa menininha não Ah. tem uma cara de ter 80 anos? Ai, meu Deus, sei lá. Mas vamos lá refazer. Qual que é, pessoal, a raiz cúbica de 64? Quem sabe? Que número vezes que número vezes que número dá 64? 4. Eu sei. 4 vezes 4 é 16 e vezes 4, 64. Então, aqui é 4, você já sabe. Lembra lá, numa expressão numérica, se resolve a potenciação e a radiciação, multiplicação e divisão, e por último, soma e subtração. Lembrando que se tiver parênteses, a gente já resolve o parênteses. 100 mais 36 136. menos 3, 133. 133. Olha lá, já resolvemos o parênteses, nem precisamos mais dele. Ok. Depois ainda, a gente tinha dividido por raiz quadrada de 361. Que número... 19. 19, professora. Isso aí. 19 vezes 19 é 361. E daí a gente fazia a conta. 4 mais 133, 137. Dividido por 19. A divisão vai ser a última coisa aqui, né? 19. É assim que faz? Sim. Sim. É, pessoal? Professora, na verdade, deveria fazer 33 primeiro dividido Claro! A primeira divisão a gente faz, não é? Isso aqui não está certo. Tá? Primeiro a gente faz a divisão.
Peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Então, deixa eu botar aqui. Vamos fazer primeiro o 133 dividido por 19. Primeiro, uma expressão numérica, a gente faz a divisão, depois a soma. Tá? Então, se a gente fizer a continha ali... Ai, meu Deus, peraí. Agora ferrou, peraí. 133 dividido por 19. Olha lá. O 13 é menor que o 19, então eu não posso pegar só o 13. Eu tenho que pegar todo ele. E daí eu tenho que ir por tentativas, né? Se eu fizesse 5, por exemplo, 5 vezes 9, 45, vai 4, 5 vezes 1, 5, com 4, 9. Sobraria muito, vai por tentativa. E até eu chegar no 7, porque 9 vezes 7 é 63, vai 6. Tá ele aqui do lado para não esquecer. E 7 vezes 1 é 7, com 6, 13. Então, que idade tem aquela menininha ali, Nicole, que aparece que tem 90 anos? Tem 11. Ela tem 11. 11 anos. E como é que eu achei 7? Porque tem que somar o 4, né? Então, vamos lá. Então, o resultado dessa divisão é 7. Mais o 4 dá 11 anos. Então, a resposta dessa questão é letra D, 11 anos, tá? Tinha que fazer a conta. Professora, a segunda Eu questão... nem fiz conta completamente. A segunda questão, eu lembro que caiu em uma VA nossa. É. Então, tinha que fazer. Então, vocês têm que ficar com esse conceito, tá? Ali eu fiz o contrário antes, justamente para instigar vocês. Eu sempre vou fazer primeiro a divisão, depois eu vou fazer a soma. A menos que esteja no parênteses, daí eu tenho que resolver o parênteses para saber o que eu vou dividir por 19, né? Mas se eu já tenho o resultado... Não sabia que estão certas. Oi? Porque as aulas presenciais vão voltar. Certo? Mentira, teve umas que eu sabia, só que eu não sabia como explicar. Aí é diferente. Mas tem que saber. Opa, tá. Tá. Agora a gente vai para a próxima questão, tá bom? Deixa eu só apagar. Oi? As aulas presenciais vão voltar quando? Ai, eu não sei. A princípio era para ser dia 8 de setembro, desde que 30 dias antes a gente já estivesse numa bandeira verde, né? Então, até 8 de agosto a coisa tem que ser endireitada. Eu acertei. Eu conheço essa igreja. Conhece? É linda, né? Sim. Preta. Eu sei, eu já ouvi falar muito. É que a Sara vem de Minas, aí provavelmente ela É. conhece. Eu sou de Mariana, Sora. É? Professora, Ó, de Mariana, onde aconteceu tudo aquilo, né? Sim. Tá bom. Então, dizia assim nessa questão, pessoal. A cidade de Ouro Preto, localizada em Minas Gerais, é um dos destinos turísticos do Brasil que é procurado tanto pelas atrações históricas quanto pela arte e as riquezas naturais. Daí contava essa historinha para chegar no que interessa. O ano em que a cidade de Ouro Preto foi fundada pode ser indicado pelo resultado da expressão numérica. E daí, na verdade, aqui era mais saber resolver a potenciação, não é? Como é que resolvia aqui? 86 já estava aqui. Quanto que é 10 na terceira? O número do expoente, pessoal, é o número de zeros que a gente vai colocar depois do 1. Então, é 1000. Então é 1000. Ou, se eu quiser pensar pela potenciação, também pode ser. 10 na 3
Pessoal, teve gente que confundiu, fez 10 vezes 3 nas potenciações. Não é para multiplicar a base pelo expoente. O que que significa esse expoente? É o número de vezes que você vai repetir a base na multiplicação. Então, quem é a base? A base é 10. O expoente é 3, então 3 vezes eu vou multiplicar o 10. 10 vezes 10 vezes 10. Que vai dar 1000, porque 10 vezes 10 é 100 e 100 vezes 10 é 1000, tá? Então, esse 10 na 3 é 1000, mas a gente não precisa fazer isso, porque a gente aprendeu lá que o número de expoentes é o número de zeros, não é? Então, é 1000. E 5 na 4, quanto que é? 625. 625. 125. 6. Não. Vamos Peraí. lá, 5 vezes 5 é 25, vezes 5, Não é 125. 625, Sora? 625. Porque eu tenho Eu que tinha fazer... falado isso. Ah, tá, eu entendi 125. Porque 5 vezes... Porque aqui eu tenho que multiplicar, pessoal. Quando é 5 na 4, não é 5 vezes 4. É 4 vezes que eu vou fazer a multiplicação do 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. E vezes 5, 625. Tá? Então, aqui, ó, 1.625 mais 86. É isso que eu tenho que somar, tá? E daí dava lá a resposta de 1.711, tá? É assim que chegava nesse ano. Oi? Essa questão caiu numa VA. É. Mas, Eu disse isso. sim, eu sei que caiu, pessoal. É de lá que eu tirei. Tá? Tá bom. Vamos lá. Professora, Oi, Essa eu amor. acho que eu errei. quando eu entro no Zoom, eu vou na avaliação de matemática, parece que eu errei tudo, mas quando eu vou visualizar, eu acertei. Aí não tem aquela de escrever? Tem. Eu Então, fiz, só que aqui tem- tá dizendo que não é respondido. Nossa, eu corrigi essa questão. Porque para mim aparece assim, ó. Aparece X para quando vocês erraram, aquele tiquezinho assim verde quando vocês acertaram, esse aqui assim, ó. É Assim. um check E praticamente. quando aparece assim em vermelho é porque é parcialmente, eu tenho que Ô, corrigir aí. professor, não tem aquele de escrever? Tem, Então, o de escrever, a senhora corrigiu o meu? corrigir. Aqui tá dizendo que eu não respondi. Não, mas eu corrigi o seu, sim. Corrigi, sim, eu posso confirmar, mas eu corrigi de todo mundo. Porque o primeiro, antes Ei, de professor. fazer a nota, eu corrijo todas as questões discursivas. Não Nós tem vamos um chegar negócio lá. lá, professora, de finalizar e quando... E só foi aparecer isso aqui agora. Aí eu finalizei. Pra mim tinha acertado... Pra mim mostrou que eu tinha acertado 10. Não, 8, porque eles não lêem o que escreve, né, professor? Sim, Aí eu fui ver agora e tá dizendo que eu tirei 0. não. Eu já olho para você, tá? Depois da correção da prova, a gente pode olhar. São Fala, 7 Nicole. questões de alternativa. Você acha que minha e nota de matemática foi boa? Depois eu vou passar todas as notas, tá? A Pro corrige 4 turmas de nota. Eu chego no final do... E é um monte de avaliação. Chega no final, não me lembro a Se eu nota. tirei, eu acho que eu tirei, Mas eu eu tirei saí o uma nota boletim. boa na média, então eu devo ter Todo tirado uma mundo nota foi boa. muito bem. Todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente, como diria meu pai. Mas a maioria de vocês foi muito bem. Muito bem. Alguém fica de recuperação? Teve 10, teve recuperação, sim. Na nossa Não foi sala? bom. Ô, Pro, a prova de matemática foi no dia do meu aniversário. Eu tinha achado que eu tinha tirado 10, mas depois eu fui ver, eu tirei 9,5. Você foi Nossa, muito que bem nesse azar, hein? bimestre. Gi, eu até botei no seu relatório lá, a gente faz um relatório sobre o aluno. Eu coloquei da sua evolução. Você vai ler lá no seu boletim depois. Tá, vamos continuar, porque senão nós não vamos chegar nessas notas nunca. Professora, o que é avaliação substitutiva bimestre, segundo É para bimestre? quem não conseguiu fazer a prova. Daí eu faço uma avaliação que substitui a prova. Ô, Ô, professora, eu tava professora, vendo quando eu não essa. faço,
Quando eu Tava não vendo faço essas provas, tipo, parece que eu não fiz aí, tipo, parece que considera uma nota, não sei, mas acho que não. Professora, eu tava vendo essa. Eu fiz. Ah, tá. Não, Eu não, olhem porque essa eu fiz aqui. a prova. Depois dizia assim: analise as instruções que a professora passou aos alunos do 6º ano. Aqui, pessoal, era mais interpretação de texto do que propriamente a conta, né? Vamos lá. Calcule a diferença. O que é diferença em É matemática? subtração. Subtração. É subtração. Então, era diferença. Então, eu já vou botar aqui. Menos. Diferença. Entre raiz quadrada de 64. Então, raiz quadrada de 64 e quem? É entre. É entre duas coisas. 64 é raiz cúbica de 27. Raiz cúbica. Vai o 3zinho aqui e o 27 dentro. Depois, divida este valor por 5. Então, tudo é dividido por 5. Ok? Então, quem é a raiz quadrada de 64? 8. E quem é a raiz cúbica de 27? 7. 3, quer dizer. Não, é. 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. É 3. Ok? Ok. Então, é essa a expressão que tinha que fazer. Tá? Então, onde é que ela tá aqui? E dividido por 5. 8 menos 3. Quanto que é 8 É menos 5. 3? 5. 5. E 5 dividido por 5 É 1. dá 1. Eu gosto sempre de resolver antes de olhar as alternativas, porque daí a gente não se induz pelo erro, né? Então, 5 dividido pelo 5 é 1. Então, a resposta era 1 e a minha expressão é essa aqui. Tá? Vou fazer aqui no formato de coração. Sora, então a aluna respondeu corretamente? A aluna... Qual aluna corresponde? A aluna... A aluna de cabelo aluna. marrom, professora. Isso, essa aqui, essa primeira aqui, ó, igualzinha a minha ali, ó. Então é a aluna A. Então, como não estava assim em formato de fração, como que a gente tem que escrever para dizer que tudo isso era dividido por 5? Ó, depois divida por 5, eu tenho que colocar entre parênteses, porque se eu não colocar entre parênteses, vai parecer que só o raiz cúbica de 27 é para dividir por 5. Tá? Então, tinha que colocar entre parênteses. Mas deu bem certinho. Eu acho que essa aqui a maioria acertou. Tá? Entenderam? Ó, é igual a 1 e aqui é a expressão. Aqui dizia 0, né? 5, então já nem eram essas respostas. Tá bom? Bora lá para a próxima. Vamos lá. Mas vocês aprenderam bem isso aqui, eu fiquei bem satisfeita. Olha aqui os ângulos. Olha aqui, o maior erro, eu tenho certeza que o maior erro desta questão foi vocês não terem visto que era para marcar a incorreta. Mas todas estão corretas, menos a incorreta. Justamente. Aí marcou Se você todas? não visse a incorreta aqui, a palavra incorreta, você já saía marcando tudo, porque tinha um monte de correta. Não é? Qual que é o ângulo aqui, pessoal? É um ângulo agudo. É um ângulo agudo. Que ângulo é esse? Eu estou no sentido anti-horário. Ângulo de 55, professora. 55. Eu vou começar a olhar nessa escala aqui de cima, porque eu estou no sentido anti-horário. Ô, Sora, pode ter certeza que todo mundo falou que a medida do ângulo é 55, marcou isso. Pois é, Professora, mas é por isso Professora, eu botei a que última, dizia incorreta. Eu botei a última. a minha também tá como se Eu não também tivesse coloquei a acertado última. nada. Ah, entendi. Também coloquei a Igual da Júlia. Então, vamos lá. Eu não tenho esse problema, porque eu fico no celular e a Professora, legenda eu botei a ela última. tá respondida também. Isso. Ai, olha o que eu fiz. Desculpa aí, pessoal. Vamos de novo. Eu tô no positivo 11, Sora, aí eu tô vendo as coisas aqui. Então, o ângulo AOB é classificado como agudo? Sim. Menor que 90 graus é agudo. A medida é 55? Sim, tá aqui, Sim. 55.
O OAB não é obtuso. Não, ele não é. Ele é Não é obtuso, tá obtuso. É certo. verdade. É menor que 90 graus. Imagina, aqui é o 90. A gente está com menor que 90 Eu graus. botei o último também. Eu botei o último. Isso, a É. medida do ângulo é 125, que era a escala de baixo. Ô, Ó. professora, Hum, eu tenho uma dúvida. Tipo assim, quando a gente vai fazer esse ângulo, vamos fingir que a gente vai começar com A. A gente pode fazer tipo A, B, C, né? Oi, eu não entendi a tua pergunta. Você pode repetir? Tipo, quando a gente vai fazer um ângulo, nas pontas, a gente pode pôr tipo o A, o B e o C, né? O ângulo, ele sempre vai ser a medida da distância em graus entre duas semirretas. E Ah, daí tá. a linha de fé do transferidor você ajusta junto com uma das retas, entendeu? E Não, a senhora, você não origem no entendeu. vértice. Tipo assim, não tem as letras A ou B que indica o Sim, ângulo? sim. Então, tipo, depois você pode pôr. Tem uma sequência certa para pôr? Tem. Normalmente, tipo assim, ó, o ângulo sempre vai ficar no meio com um acento circunflexo, que aqui a questão nem botou, mas teria um acento circunflexo em O, tá? Sim. E daí você faz por ordem alfabética. A, daí o vértice V. Ah, tá. É isso que eu queria saber. Tipo, então você pode pôr o A, o B e o C. Aí no C você pode. Não, aí no B você pode pôr um acento? Sim, se o B for o vértice, sim. É Ah, tá. sempre no Entendi. vértice, onde é o ângulo, que vai ser a letra do meio e com acento circunflexo. Aí depois no outro você continua, tipo, Sim, continua a outra D, letra. E, F, tipo isso. Sim, Ah, tá, exatamente. entendi. Tá? Essa questão aqui, a única questão que tinha que prestar atenção é que isso aqui tinha uma sequência. A gente aprendeu sequência lá no primeiro bimestre. Qual que é o padrão dessa sequência? É de 2 em 2, pronto. De 2 em 2, olha aqui, ó. Porque se a gente for escrever o número de lados, o quadrado tem quantos lados? 4, Aqui, 6, 6, 8, e 10. Então, E qual que é 10. o próximo? 12. 12. E 12 é chamado de Dodecágono. Dodecágono regular. regular. Tá? Porque Ô, regular Sora, a 4 é a última? tem. Eu não sei qual é a última. A 4, a questão 4, ela é a última letra? Ah, tá. É a última letra. Tá errado, 125. Tá? Sora, mais. Então, pessoal, a resposta. O que que é? O microfone chiando. Pois é, tem um microfone bem barulhentinho aí. Se alguém puder É o desligar. Miguel que tá na É o O Miguel tá Miguel. na aula? Tá, é ele. Ah, então é ele. Então, eu tenho que dar presença, porque eu já fiz a chamada aqui, eu não dei presença. Ô, Pro, eu cheguei depois, eu cheguei um pouco Eu vou fazer atrasada. de novo. Alice. Não, Andrei. Diego. Diego Júlia. tá, professora. Ah, não, o Diego tá assim. Diego, tá? Tá. Ok. João Pedro. Não. Laura. Presente. Ok. Luíse. presente. Maria Eduarda. Aqui. Ok. Miguel. Aqui, Ricardo. pronto. Certo. Ricardo. Aqui. Certo. Sara. Vinícius. Aqui, professora. Certo. E Vinícius? Não, você não me chamou, Quem? Gabi. Mas eu já Nós tinha já te dado tínhamos presença quando você falou para mim. Lembra que eu tô Ô, Pro, aqui? você colocou presença pra mim? Todo Sim. mundo. Ó, eu vou falar aqui, ó. Quem não tá aqui para mim é a Alice, o Andrei, depois a Júlia, Alice tá, professora, tá no mudo. mas ela tem que dizer oi, ou bom dia, ou presente. A Júlia também não respondeu a chamada, o João Pedro e só.
tá? Vamos lá. Então, aqui tinha que marcar dodecágono. Professora, às vezes a Júlia tá na aula, só que ela é, tipo, muito tímida pra falar, então ela não fala a mãe dela. Mas Até a ela mãe pode, dela então já ela falou tem isso. que responder no chat, tá? Presença. Porque senão eu não sei se a pessoa tá. Tem que responder ou no chat ou no microfone para mim. Certo? Daí ganha presença. Lembram o que é polígono regular? Sim, quando são todos polígonos os com lados- todos os lados. Quando Tem o todos mesmo os tamanho. lados são iguais. Exatamente. Então, Professora, o Vinícius está, ele ligou a câmera. sim, eu já dei presença para ele. Aqui, quando todos os lados são iguais, a gente tem um polígono regular. Então, aqui a gente tinha que descobrir o padrão da sequência, que pulava de 2 em 2, e a resposta é 12 lados do decágono regular. Certo? Ok. Gente do céu, que confusão vocês Esse fizeram daí, aqui. professora, esse daí eu achei fácil. Eu acho que essa eu acertei. Tem Eu ainda gente que tenho acertou dificuldade ela nesse negócio. toda. Eu vou falar tudo que aconteceu nessa Professora, eu acho que isso aí eu acertei. Eu acho que eu Tem acertei. gente que acertou ela toda, tem gente que acertou parcial, tem gente que não entendeu o que é plano cartesiano. Por favor, prestem atenção nessa questão. Isso é uma questão que a gente vai usar no 7º ano, entrando os números negativos que a gente aprende no 7º ano, vai aprender no 8º ano, quando entram os números racionais, as frações, vai usar no 9º ano, quando a gente estudar funções. Então, tem que aprender plano cartesiano. Gente, quando eu pedi aqui as coordenadas do ponto P, quem é o ponto P? Esse ponto aqui. Daí, deixa eu puxar aqui para cima para vocês verem. Quando eu falo... Professora, esse daí eu botei, letra A, 3,4. Sim. Pessoal, a coordenada de um ponto, a gente escreve como o P, né? Que ali é o ponto P, o quê? Abre parênteses, escreve o valor do x, vírgula, escreve o valor do y, fecha parênteses. Professora, eu esqueci disso. Tá? Então, teve gente que escreveu assim, ó, x é 3. Daí outros botaram assim, ó, x igual a 3. Tá? Então, não, eu considerei, porque eu entendi que a pessoa conseguiu ver que o x aqui do P é 3. Eu dei certo. Só que eu quero que vocês aprendam. A coordenada de um ponto a gente representa dessa forma aqui. Então, Professora, o eu ponto esqueci de P fazer. na resposta tinha que escrever P igual, abre parênteses, x é 3, então tracejava lá até o 3, não precisava mais, 3, vírgula, que agora eu vou escrever o valor do y. Quem que é o y? 4. É o 4. 4. Aí teve gente que inverteu, botou 4,3 e aí por diante, tá? Então, primeiro, convencionalmente, um par ordenado ou coordenada de um ponto, ela é definida pelo valor do x, vírgula, pelo valor do y. Mas se o número do x tiver vírgula também, se for um 2,5, por exemplo, 2,5 é o x e 13,5 é o y. Professora, a letra A é qual? A letra A é qual? 13,4. Ah, tá, acertei. Eu Continuando coloquei aqui, que agora tu 3,4. quebrou meu raciocínio. Vamos lá. Se o x for quebrado, 2,5, e o y também for um número com vírgula, 3,5, eu separo esse ponto por um ponto vírgula. Por quê? Porque senão ia ficar assim, ó, 2,5, vírgula, 3,5, e daí ninguém ia entender nada quem é esse ponto, não é? Então, aqui eu separo por ponto vírgula. Quando ele for um número quebrado. Quando ele é um número inteiro, eu separo ele por vírgula. Gente, que confusão que deu aqui. Vocês não têm noção. Ok? E as coordenadas do ponto Q? O ponto Q está sobre a origem do Y. Quem que é o Q? É o 0,2. É o 0 no X 2.
e 2 no Y. Daí teve 2,0, daí teve descritivo, o X é 0 e o 2 é o Y. Não, a gente escreve assim. Eu considerei, porque eu entendi que vocês entenderam. Então, eu sempre que eu entendo que vocês entenderam, eu dou certo. Eu coloquei 0,2. Sim, mas isso tá certo, mas eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês escrevam coordenadas do ponto dessa forma, tá bom? Não é para escrever por extenso. Matemática escreve por extenso as coisas, tá bom? Certo? E o quadrante? Quem lembra dos quadrantes? Gente do céu, cada coisa que eu contar para vocês. Quadrante, pessoal, eu vou lembrar aqui. A gente tem um plano cartesiano, a ordenada do Y, a do X, como é que se chama o X? Quem lembra? Abscisas pro. E o Y, ordenadas. Então, num plano cartesiano, aqui vai ser o meu X na horizontal e aqui vai ser o meu Y. Aonde que está o primeiro quadrante? Tem 4. 1, 2, 3, 4. Primeiro quadrante é esse aqui. Aí tem o segundo, o terceiro e o quarto. Isso. Quarto é o de baixo. Segundo. Onde é que é o terceiro quadrante, Nicole? Embaixo do segundo. Já falou pela Nicole. Tudo bem, não tem problema. Terceiro e quarto. Ok? Olhando esses pontos aqui, o P e o R, eles estão em qual quadrante? Primeiro. Então, a resposta aqui era primeiro quadrante. E o ponto Q? Nenhum. Nenhum quadrante. Lembra ainda o Andrés, ele aprendeu quando Professora. eu perguntei para ele, porque ele respondeu direitinho na aula e ele respondeu certinho na prova, o Andrei. Porque eu lembro que ele tinha... Só deixa eu concluir, só um minutinho, Arthur. Daí eu lembro que... Lembra, Andrei, que você tinha... Você não sabia ou você tinha respondido alguma coisa diferente na aula? Daí eu lembro que eu expliquei de novo para você e você acertou bem certinho na prova. Professora, acho que o Andrei não tá na aula, não. Ele Tá? não tá na Ah, é aula. verdade, não tá. Desculpa. Ô, professora, ele falta, mas parece que ele falta de propósito. Ah, a gente não sabe, né? Às vezes a pessoa pode estar passando por uma dificuldade, né? Eu já conversei com ele, ele fala que tá dormindo porque tem preguiça de entrar na aula. Entendi. Então, pessoal, quando um ponto está sobre o eixo, seja ele o Y ou o X, ele não tem quadrante. Então, a resposta aqui é nenhum ou não tem quadrante, tá? Não é Professora, até primeiro. agora eu não entendi um pouco o que é quadrante. Quadrante é onde está localizado o ponto, Nicole. Se é aqui, ó, é o primeiro quadrante. Se o ponto tivesse localizado aqui, ó, fosse Peraí, deixa eu aqui, ver aqui. continuasse. Se o ponto tivesse localizado aqui, é segundo quadrante. Quadrante. Terceiro, aqui. Se o ponto fosse 3 e menos 1, aqui está o menos 1. 3 e menos 1. X no 3 e Y no menos 1. Vamos supor que aqui está um ponto V. Então, o meu ponto V estaria em qual quadrante? No quarto quadrante. No quarto quadrante, porque aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Entendeu, Nicole? É por convenção. Isso sempre vai ser assim, no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aqui só tinha um quadrante. Era o primeiro que estava mostrando, tá? Ô, senhor, então, tipo, é o X, aí, tipo, vírgula 3? É menos 3? Não. É o lugar. O lugar é onde está localizado o ponto. O ponto está do lado direito do Y, é primeiro quadrante. O ponto está do lado esquerdo do eixo Y, é segundo quadrante. O ponto está abaixo do X e do lado esquerdo do Y, é terceiro quadrante. O ponto está abaixo do X e do lado direito do Y, é quarto quadrante.
tá? É o quadrado que está se localizado o ponto, certo? E aqui, quando perguntou, pessoal, unindo os pontos, teve gente que achou retângulo, teve gente que achou triângulo isósceles, teve gente que achou escaleno, deu de tudo, tá? Se respondesse triângulo, já estava certo. Ó, Eu coloquei obtusângulo. eu vi. Professora, eu tinha botado o Ô, triângulo. Gi, seu áudio tá super baixo e abafado. Professora, eu botei triângulo escaleno. Triângulo, se fosse para definir Gi, ele, não seria dá um pra ouvir escaleno, né? você. Tá, mas se colocasse só triângulo, também estaria certo. Tá muito baixo. Ô, professora, a Giovana tá com problema no microfone. Tá, ela vai tentar ali arrumar. Qualquer coisa ela escreve no chat, não tem problema. Ok? É pra me escutar melhor? Essa era Mais a ou menos. questão discursiva. Era essa questão que tinha na prova para vocês resolverem. Daí eu quero fazer um comentário. Deixar terminar aí de falar. Pode concluir, Nicole. Não, Não era senhora, Nicole, era eu. É que Tá. era a Giovana. Tá. Eu falei que foi essa Resolver, questão que eu Gi. errei na prova. Foi essa questão que eu errei na prova. Tipo, foi a arte que eu errei. Então vamos ver por quê. Pessoal, quando vocês colocam lá, por exemplo, o que estava escrito no enunciado? Resolva as expressões numéricas apresentando, que eu esqueci o R, o desenvolvimento, cálculo de cada questão. Quem colocou somente o resultado e o resultado está certo, parabéns, acertou a questão. Quem colocou o resultado diferente do certo, mas não apresentou o desenvolvimento, o cálculo, eu não pude avaliar o que vocês sabiam. Qual que foi o meu objetivo de colocar essa questão para que vocês fizessem? 3 na quarta é quanto? É 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, que é 27, e vezes 3, que é 81. Vou botar 81 aqui. Mas, quem que é a raiz de 64? É 8. É 8. 8 vezes 8 é 64. Quem que é a raiz de 121? 11. E aqui está multiplicando pela raiz de 36, que é 6. Daí o aluno pegou e esqueceu que tem que fazer a multiplicação primeiro. Somou 81 mais 8, 89. 89 menos 11 ficou 78. E daí resolveu assim. Daí, quando eu olhei aquilo, eu pensei, nossa, ele esqueceu que tinha que fazer a multiplicação primeiro. Mas olha só, ele acertou a potenciação, ele sabe fazer raiz quadrada, ganhou parte da questão. Agora, se você coloca só o resultado diferente, e dá diferente, porque se tu multiplica depois e faz a conta de menos antes, vai dar outra coisa. Eu não consigo avaliar se vocês souberam fazer a potenciação, se vocês sabem fazer a raiz quadrada. Então, por favor, quando tiver uma questão dizendo mostre o cálculo, mostre o desenvolvimento da questão, façam por partes, porque quem fez por partes saiu no lucro. Que eu acho que, se eu não me engano, foi o Arthur que errou isso. E Que quanto que fez deu na conta, Sora? Na primeira? A primeira, quanto que deu? Deu 23. Tá, certo. Por quê? A Porque professora foi eu assim, que errei. alguém fez isso. 81 mais 8 dá 89 e fez menos 11. Daí botou 78 vezes 6. Daí colocou assim, resolveu isso aqui primeiro e daí fez 78 vezes 6. Dá outro resultado. Tá? Não pode, Professora. porque numa expressão numérica, a gente resolve primeiro o quê? A potenciação e a radiciação, tá feito aqui. E depois, qual que é a parte que a gente resolve primeiro? É a multiplicação.
E 11 vezes 6 é 66. Então, tinha que escrever aqui 66. E daí, 81 mais 8 é 89, menos 66. Quanto que dá 89 menos 66? 23. 23 é o resultado. Mas aí a pessoa não apresentou o cálculo e botou lá 1000 e não sei quanto, 1024. Tá errado, eu não consegui nem ver aonde que fez. Talvez tenha feito isso só errado. Sabia fazer a potenciação, sabia fazer a raiz quadrada. Eu poderia ter dado uns 70% dessa questão. Porque errou só aqui no final, mas botou só o resultado final, não tem como saber o que vocês fizeram, entenderam? Ô, Cara, eu professora, fiz eu isso não daí no consegui. livro. Ô, professora, eu não sei quanto eu coloquei na B, tá? Porque não dá pra ver. A gente já vai chegar lá. Mas vocês entenderam como é importante vocês mostrarem a questão para mim? Porque daí eu considero parte dela. Senão vocês ganham 0 na questão. Se botou um resultado diferente de 23 e não mostrou a conta, como que eu vou imaginar o que vocês fizeram? Certo? Professora, Oi? 81. em uma das questões, eu não lembro qual, só que, como eu estava falando pelo celular, eu não conseguia fazer o símbolo da potenciação. Aí eu esqueci de te avisar que daria um pouco diferente. Ah, tá. Eu posso olhar lá de novo. Fran, Vamos resolver a letra B? ô, Fran, sabe, Oi. eu sei porque eu errei. Em vez de fazer 81 mais 8, eu fiz 81 menos 8. É, mas eu considerei. Se a pessoa resolveu a potenciação e as raízes quadradas certo, já ganhou 50% da questão. Se ela mostrou o cálculo, lógico, senão eu não tenho como adivinhar o que a pessoa fez. Tá? E daí? Eu não sei o que passou na cabeça de vocês, meu povo querido. Mas vocês enxergaram um menos aqui? Depois da raiz quadrada de 81? E um monte de gente fez 9 menos. De onde é que tiraram esse menos? É um vezes que está aqui. Eu tentei entender, meu Deus, eu cheguei a ampliar a tela, cheguei a ampliar 1000 vezes a tela para ver se isso aqui virava um menos, não vira de jeito nenhum. É um É porque na vezes. lição que a gente tá, parece um menos. Eu não acho. Mas igual, tudo bem, eu considerei ali se a pessoa escreveu certinho e fez a conta aqui. Então, 10 na terceira, de novo, é o mesmo caso, o expoente 3 é 1000. Daí, menos e abria o parênteses. Raiz quadrada de 81 é 9. Oxi. Vezes... Menos 1. Quanto que é 6 na zero, pessoal? 1. 1, tem gente que diz que é 0. Daí 9 vezes 0 dá 9, a resposta é 1000. Vai entender. Se você diz que 6 elevado na zero é 0, que está errado. 9 vezes 0 é 0. E 1000 menos 0 é 1000. Achou 1000 de resposta. Não é essa. Porque 6 na zero não é 0. 6 na zero é 1. Qualquer expoente elevado na zero é 1. Então, o que tinha que fazer? 9 vezes 1 é 9. E 1000 menos 9... Só deixa eu olhar o chat aqui. Tem gente me escrevendo. 991. 991. Teve gente que esqueceu da segunda parte da expressão. Ou considerou 6 na 0, 0. E todo número elevado na zero, ele é 1. Então, 9 vezes 1. Primeiro, de novo, eu faço primeiro a multiplicação, para depois fazer a subtração. 9 vezes 1 é 9, e 1000 menos 9, 991. Certo? Dúvidas? Não. Mas, num geral, assim, eu posso dizer que vocês foram muito bem. Muito bem mesmo.
Eu Foram posso bem ter na... acertado tá a melhor. conta, mas eu acertei o resultado por conta daquele menos que eu coloquei, que era dividido. Mas se fosse dividido, eu teria acertado. Dividido não, vezes. Se eu tivesse visto Meu aquele vezes meu lá, áudio tá teria melhor? Tá melhor. Fala, Nicole. O que você... se eu tivesse visto aquele vezes, eu até teria acertado. Hoje, vê se você tá no celular. Mas você acertou, eu Não, eu tô no considerei a notebook. questão, ô, Nicole. Uma parte da Ah, tá. questão eu considerei. Hoje, vê se o seu fone tá plugado direito. Ele tá bom, ela já falou. Vamos ver as notas, então? Sim. Então, as notas, às vezes a pessoa tira um notão na prova e diz assim, nossa, eu tirei 8 na prova, fiquei com média 7. É porque ou entregou trabalho atrasado, ou não entregou, ou foi mal nas VA, sabe? Ou no T2, sabe? A maioria de vocês tem nota Eu não boa sei no quanto eu T2. tirei, Sora, eu não sei quanto eu tirei na prova, mas Como na você média fica eu com a mesma tirei nota da 9. sua prova? Vamos ver a prova agora. Eu vou dar a nota da prova. Eu vou É, na média eu chamar, tirei 9%. eu vou chamar e a pessoa, se a pessoa não quiser que eu fale, não tem problema, eu não falo. Eu respeito a pessoa. Você pode mandar no Professora, chat manda no particular. chat no mudo. No privado, quer dizer. É, no particular. Mas alguém se importa que eu fale? Ah, não, depende. não. Tirei uma nota Eu boa. tô perguntando. Depende, Daí lá quem pra não mim. quiser que fale, depois eu mando no chat, tá bom? Pode ser Ah, assim. Sora, se a minha média foi boa, acho que a prova nota também vai ser. Vamos cá, vamos lá. Deixa eu perguntar. A Alice não tá, né? Até deixa eu dar falta aqui. Alice, Andrei. Alice e Andrei não estão. Antônio, eu posso falar a nota da sua prova? Eu tô, desculpa, eu tava agora com o microfone desligado. Tudo bem. Posso falar? Você tirou 9,6 na prova. Tá? A sua participação em aula é ótima. Arthur, eu posso falar o nome a nota da sua prova? Pode. Você tirou 7 na prova, mas como você foi muito bem nas VAs, no T1, no T2, você ficou com média 8, tá? Média final. 8. Tudo bem. Tudo bem. Diego, quer que eu fale a nota da sua prova? Oi? Diego, você está aqui? O professor, a Alice tá com o microfone ligado, professora. Alice? Alice está presente? É que eu tava com o microfone desligado até agora. Tá bom. Tudo bem. Pode Diego, você quer que eu fale a nota da sua prova? Pode falar. 7,5. A sua média final ficou 8,5, tá? Gabi, posso falar a nota da sua prova? Pode, pro. 7 na prova, média final 6,5. Gi, posso falar? A Gi, será que consegue falar? Eu vou falar, porque a nota dela foi boa, eu acho que ela não vai ficar brava. Pode, Pro. Ah, tá. A Gi tirou 9,5 na prova, arrasou e ficou com média 9,5. É uma Ah, não evolução, mudou nada. uma evolução assim, ó. Ô, Pro, e a minha média? Minha melhor surpresa. Quem do Antoni? Aham. 9. Ah, Tá bom? A Júlia, quer que fale a nota, Júlia? Sora, deixa eu ver se ela tá no Zoom, porque se ela tiver, você fala pra ela, só que ela não vai responder, peraí. Ela não responde. Ela não tá no Zoom, então ela não tá João no Pedro também não tá, né? Larissa. Larissa, posso falar a sua nota, Larissa? Pode. A Larissa, olha que linda a Larissa, gente. A Larissa tirou 10 na prova e a média final dela ficou 10. Parabéns, Larissa. Você foi muito, muito bem esse semestre, esse bimestre. Gente, deem parabéns para Larissa. Olha, 10. Parabéns. Parabéns pra você. 10 em matemática ainda com essa professora aqui. Oh, tá bom.
Vamos lá. Nossa, até a Sora tá Oi, se gabando aí. Oxe, professora. A Sora tá se gabando aí. Não, Né? é que eu não sou, eu me reconheço, eu não dou mole. Vamos lá. Laura, Você é uma professora de matemática, né? Laura, eu posso falar sua nota da prova? Pode. Você tirou 8 na prova e ficou com média 8,5, tá? Livia, posso falar sua nota? Livia, não sei Pode. se ela estava também presente. A Livia tirou 9,5 na prova e ficou também com média 9,5, tá? Luíse, posso falar? Pode, Pro. A Luíse tirou 7,8 na prova, ficou com média final 8,5. A Duda, posso falar, Pegou. Duda? Não precisa, não. Tá bom. Que você quer que eu mande pelo chat? Não precisa. Tá bom. Nossa, Duda, que isso? Miguel, você quer que eu fale a nota lá? A sua média final ficou? Quer que fale ou não? Acho que o Miguel não tá mais aqui. Ele tá mutado. Nicole, Pode posso falar? A prova você tirou 9,3 e a sua média final ficou 9. Tá. Ricardo, posso falar a sua nota da prova? Sim. 9,2. Muito bem, Ricardo. A sua média final ficou 9,5. O outro ele tirou mais que. A Sara já deve ter visto a nota, né, Sara? Ficou com 6. O Vinícius, quer que fale a sua nota da prova, Vinícius? Vinícius. Ô, Vinícius. Acho que Tá. Ô, amigo, cadê você, rapaz? 7,4 Vinícius tirou, ficou com média 8,5. Agora deixa eu lá ver aquela questão do Arthur. Ô, Sora, é meu primeiro Professora, 9 que eu tiro em Vinícius nem tá na matemática. Normalmente eu Professora, tiro acho que o 8, 7. Professora, eu acho que o Vinícius... Ah, o Vinícius tá na aula, sim. Ah, ele tá, sim. Tá todo Tá. bem. Ô, Arthur, aí tá muito frio? Tá. E Onde como você mora, que... Arthur? Ele tá em Santa Catarina, Sora, onde teve aquele professora. negócio Passou ontem. lá. Nossa, professora, você quase tava aí no arrancou a furacão, homem. Professor, quase arrancou a porta aqui de vidro. Eita, Eu Leva falei pro tudo. meu irmão, falei que a porta do hotel onde você tá quase saiu. peraí. Eu vou ao telhado do vizinho. Deixa eu Nossa, ver deve o ter negócio. sido uma fusão. E ainda tá muito frio aí? Oxe, tá aqui é sempre frio. Lá Ainda em teve Caxias, bomba, lá em né? Caxias do Sul, eu fui pra Gramado, eu peguei 4 graus. Lá é frio. Olha, pelo menos lá Olha que nevava, olha. Ué, não nevou não. Só Olha frio só, mesmo. Arthur. Sora, o Miguel falou pra você mandar no chat pra ele, porque ele tá sem microfone. Tá, Ele avisou no grupo. tá bom. Obrigada, Nicole. Oi, Arthur, professora. eu tô Oi. vendo a sua questão aqui, meu amor. Você, para começar, você não botou a continha, né, para ajudar a prof. E na letra A, você que era para achar 23, você achou 468. Provavelmente você fez a subtração e depois você multiplicou. A letra A que você tá falando qual é? É aquela 3 elevado na 4 mais raiz de 64 menos raiz de 121 vezes... Professora, tô tentando achar aqui. Tô, já volto. Ok? Ah, tá, professora. Fiquem aqui que nós vamos fazer a foto das férias. Foto das férias, Ô, Sora, você vai acabar tão cedo assim? Não vou acabar cedo hoje. Vai acabar 9h20, mas daí verdade. semana que vem vai ser as reuniões. Como que vai ser as reuniões de pais? Do mesmo jeito que Eu acho que vai ser no Zoom. Eu não tenho todas as informações ainda. Eu vou ter uma informação hoje à tarde. Nossa, Sora, se for pra ser no Zoom, semana meu pai que não vai vem conseguir vai ter fazer. aula? Aí um de cada vez. Fala, Luíse. Oi, professora, foto das férias? Aula? Segunda-feira tem aula ainda. Mas hoje é sexta, hoje tem cara de férias. Vamos tirar hoje a foto. só na segunda, Sora, que não vai ter, que vai ter Segunda aula. vai ter. Segunda eu acho que Ô, Sora, tem. férias de 2 dias, tá? Sábado e domingo. Hein? Me conta, Arthur. Achou a questão aí, homem? O Arthur nem quer Oi. tirar foto pra mim. Ah, tá, professora. Eu fiz o... Eita, tá me escutando? Tô. Eu fiz no caderno
no Ah. livro, e o que eu errei mesmo, professor, acho que foi o 11 dividido por 6, 11 vezes 6 mesmo. É. Eu Pois tava é, Arthur. Pois é, mas se Tá você no tivesse escrito ali para mim todas as partes, 3 na 4 é 81, raiz quadrada de 64 é 8, eu consigo avaliar a parte da tua questão e te dar metade da certa, entendeu? eu fiz a conta no livro didático. Mais alguém quer saber alguma questão da prova que eu olhe? Não? Professora, quando que vai ser, quando que vai ser a reunião de pais? Eu sei que é semana que vem, mas não me pergunta o dia que eles estão se organizando também para. Professora, finalize a aula mais cedo. Finalize a aula mais cedo, senhora. Ó, senhora, se você fazer isso, você entra pra minha lista de professoras legais. E ela já não é? Não é uma professora legal, mas a professora Então. legal, tipo, que deixa a gente sair mais cedo, é a professora Mara. Eu não concordo também, mas cada um, né? Deixa eu passar a nota do É porque, tipo assim, educação física a gente não tem muita coisa. Então, como a gente já terminou a matéria, depois que a gente termina o que tem pra fazer, não tem mais nada pra fazer. Eu sou um rato. É brincadeira, né? Liberar mais cedo, conversar. Ó, a gente conversa. Tô mandando a nota do Miguel aqui, tá? Vocês aguardem um minuto que a professora. O Miguel tá na aula, professora? Ting-ling. Gente, eu posso mostrar uma coisa? Ó, peraí. Miguel Por tá na aula. 0,4 pontos eu ganhei de você. Vocês Tá querem ver, tirando? vocês querem ver a Mentira. pessoa mais... Não, fica. Não acredito que o cara ganhou de mim por causa de 0,4. Oi. Olha a pessoa mais dorminhoca do mundo. Quem? Você. Meu cachorro. Que bonitinho. Tá, achei que você ia me apontar. Ok. Gente, quem consegue fazer isso aqui com a mão? Gente, eu não sei. Pessoal, assim, tendo em vista a correção da prova, eu acho que a gente precisa fazer uns exercícios a mais sobre plano cartesiano, tá? Então, eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês de atividades, o CA, por gentileza, Como é, professora? Eu vou pegar. por gentileza, e abram ele, o CA, tá? Não é o livro didático. O livro didático a gente acabou. A gente vai... Peguem o livro didático na página 34. Nossa, eu entrei na página 33. Professora, o livro didático ou o livro de atividade? O CA, o caderno de atividades, tá? A senhora falou de Página. Vamos fazer, gente, porque a gente Que página? precisa chegar nesse... 34. 34. A gente precisa chegar nesse 8º ano craque nesse plano cartesiano, senão vocês vão tomar um laço lá semana. Professora, O se ano a que gente vem. chegar no 8º ano, a gente já envelheceu alguns anos. Não envelheceram, não vão nem esquecer, tá? Professora, mas plano cartesiano é Então tá no sexto. É fácil para Plano cartesiano é Eu acho chato, difícil. professora. Não é, não. Tá. Olha só, deixa eu falar um pouquinho agora. Vocês escutem, tá? No plano cartesiano, aqui tem um resuminho do que a gente aprendeu em aula, tá? A gente aprendeu a localizar os pontos. Então, começa lá no número 0 e vai até o infinito. Então, aqui, olhando para esse ponto A, qual que é o valor dele? 2. 2. E o B? 7. 7. Então, isso é localizar os pontos numa reta, tá? Depois, num plano. O que é importante saber no plano cartesiano, pessoal? Que o eixo do X é o eixo horizontal. Tem gente que erra isso ainda. O eixo do X, que é o eixo também É o de baixo, chamado, professora. é o horizontal, que também é chamado de de eixo baixo. das abscissas, ok? E o eixo do Y, o eixo das É o ordenadas. de cima, é o de lado. Isso. Ok?
os eixos, eles dividem um plano em 4 quadrantes. Então, qual quadrante que está mostrando aqui os pontos A, B, Primeiro quadrante, professora. Primeiro quadrante. O C não é, na verdade, primeiro quadrante. Isso. Quem é o ponto A? Ponto A é primeiro quadrante, 2,5. 2 no X, 5 no Y. Tá escrito aqui, não precisa escrever. O ponto B, 6 no X, 2 no Y. E o ponto C, pessoal? 1 no X e 0 no Y. Exatamente, não tem distância, né? Em relação ao Y. Doutora, os quadrantes conta, tipo, como até o 2, tipo, o quadrante primeiro é do X até o 2. Não. Quadrante é todo esse espaço aqui que estão os pontos ABC. Se os pontos estivessem nesse espaço aqui onde está meu mouse, seria segundo quadrante. Se estivesse aqui, seria terceiro. Se estivesse embaixo aqui, com X positivo e Y negativo, seria o quarto quadrante. Tá? Quadrante é esse espaço aqui, tá? 4 regiões. Daí depois a gente viu as ampliações e diminuições de figuras, né? Mas a gente ainda não viu negativa, né? Não vimos. Não vimos, por isso que eu nem falo. Por isso que quase que não tinha como errar aquela questão, porque a gente só tá vendo do primeiro quadrante. Lembra que eu comentei um dia numa aula que a gente só estava trabalhando no primeiro quadrante? E depois a gente viu as questões de ampliação e redução, contando os quadradinhos. Então, essa figura aqui, ela ampliou em quanto? Em Metade. 2 vezes, 3 vezes, se ampliou é vezes, né? É o dobro, o triplo, o quadruplo. Dobro, professora, dobro. Dobro. Por quê? Porque a altura aqui é 2 Mede 2 quadradinhos. aqui, o pequeno mede 2 e o grande mede 4. E foi para 4. E o comprimento, que é 3, foi para 6 quadradinhos. Então, a gente pode dizer que aqui a gente teve uma ampliação do ABC em 2 vezes, ok? Agora, a gente vai fazer esses exercícios aqui do CA, tá? Primeiro lugar, aqui na página 35. Marque sobre a reta os pontos indicados. Professora, a gente não já fez isso? Não sei. Pra mim, já fez. Pra mim, já fez. Já? Pra mim, já fez. Tá. O meu tá feito aqui. Ai, quem não fez, então marca ali, porque é bem rapidinho, né? Marcar onde é que é o A12. É no A12. Ó lá, aqui vai estar o ponto A. Daí vai escrever A no 12. O B é 0, então aqui vai estar o B. O C é 5. O C vai estar aqui. O D é 8. O D vai estar aqui. E o 3, o E é 3. Então, o E vai estar aqui. É isso que tem que fazer nesse exercício. Localizar os pontos. Certo? Ó, depois na número 2, ele diz assim: observe os números naturais representados na reta numérica. Qual é o produto de x vezes y? Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber quem que é o meu x aqui e quem que é o meu y. 24, professora. Para depois não é o multiplicar. Para depois fazer um vezes o outro. Quem que é o x? 24. Ó, 20, 21, 22, 23, 24. Então, o x é 24. Muito bem. E quem que é o y? 30. 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Muito bem. E daí tinha que fazer a multiplicação de 24 vezes 30. 720. 720. Isso, 720. Ok. Daí no exercício número 3, ele dava os pontos, era o contrário do número 1. Ele dá os pontos e pede para a gente dizer quem são. Tá? Quem é o ponto P? O ponto P, professora, é 101. Agora eu vou começar a chamar.
Espera aí. A gente já aprendeu coisa esse ano, hein? São 9. Vamos lá, Arthur. Quem é o ponto P? 101. 101, muito bem. Diego, quem que é o ponto Q? Quem que é o ponto Q, Diego? Esse ponto aqui, ó. 94. 94, porque a gente está 91, 92, 93, 94. Muito bem, Diego. Ok. Gabi, quem que é o ponto R? Senhora, eu posso falar o último? Pode. Quem que é o ponto R, Gabi? Gabi não está mais na aula? Não, ela sem querer sai e volta. Professora, ela tá no mudo. Ela tá no mudo. Tá. Gabi. Gi, quem que é o ponto R, Gi? 97. Muito bem. Quem que queria falar a última? Eu, a Nicole. Fala, Nicole. A letra, o ponto S, quem é? É 96. Conseguindo tirar do mudo. Tá, 96, Sora. certo, 96. Ok, Gabi, não tem problema. Ali na número 4, pede para representar na reta numérica os 5 primeiros números pares após o zero. Então, quem que é o primeiro número par após o zero? 2. Então, eu tenho. Deixa eu subir isso aqui para vocês enxergar, senão vocês não vão enxergar nada. Deixa eu apagar primeiro. Apaga tudo. Não, eles vão junto com a gente. Eles vão junto com a gente, exatamente, Nicole. Eles vão junto com a gente. É um saco. Vamos lá. Represente, então, o primeiro número par é o 2, ok? Então, eu vou marcar o 2 aqui. Depois, quem que é? É o 4. 4. Depois? 6. 6. Depois é 8. 8. Depois é 10. 10 e 12. Isso, muito bem. Mas é os 5 primeiros, né? 1, 2, 3, 4. É verdade. Até o 10. Tá bom até o 10. Tá bom. Ok. Larissa, olha aqui para mim. No número 6 diz assim: escreva os pares ordenados. Pares ordenados ou coordenadas de um ponto é representado como P igual a X, vírgula, Y. Na letra A diz assim, que o valor da abscissa é 0 e da ordenada é 5. Como que fica esse ponto, então? O ponto 0 da ordem. Peraí, Que pessoal. música que tá com esse barulho? Então, fica mudo esse barulho. Aqui a gente tem que escrever dessa forma, ó, Larissa, um número, vírgula, outro número. Então, se o valor da abscissa é 0, o x é 0, né? Você está conseguindo me ouvir? Sim. Como que fica, então? O valor da abscissa é 0,6. 5, ó, 5. É 0,5. E da ordenada, que é o y, é 5. Então, vai ficar assim. Ricardo, como que fica a letra B? O valor da abscissa é um número primo par. Qual é o único número primo par que a gente tem, Ricardo? Tô lendo. Letra B da número 6, página 35. 35, página 35. Você não abriu o livro ainda, Ricardo? Eu vi que você estava aí na maior festa. Por isso que eu chamei você. Quem é o número primo par? Quem é, Ricardo, o número primo par? O único número primo que é par. Que só Nossa, divide né? por ele e por 2. Eu esqueci.
que divide... Posso falar, professora? Só um minutinho. Número, pode falar, mas deixa eu só dar a explicação. Número primo, lembrando, é aquele número que só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, a gente tem lá o 7, o 13, que não divide por nada. Mas qual que é o número par que é número primo? Pode falar. Arthur. 4. Não, 4 divide por 2. 2. É o 2. 2,4. 2, pessoal, é o único número primo que é par. Porque os demais vão multiplicar. O 4, que nem disse o Arthur, não é número primo. Porque para ser número primo, ele só pode dividir por ele mesmo. Esse divide por Ou 2, por 1. né, professora? Ou Por um por e por 1. Só dois. que o 4 também divide por 2, então ele é um número composto. Então, 4 não é um número primo. Agora, o único número primo que é par é o 2, porque divide por ele mesmo e por 1. Ele é o único número primo que é par. Qual que é a ordenada, Ricardo? 3,4? 2,4. Muito bem. Eu posso Eu fazer esqueci uma? de falar o 2, eu só falei o 4. Pode. O valor da abscissa, vai lá. Pode ser? Pode. O valor da abscissa eu acho que é 10. Isso, porque é o sucessor de 9. E a ordenada é igual a 3 ao cubo. Quanto que é 3 ao cubo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27. Muito bem. Agora, a Laura. Laura, a letra D. O valor da abscissa é o maior de 2 algarismos. Quem que é o maior de 2 algarismos, Laura? 99? Isso, 99. O maior número com 2 algarismos é 99. Esse é o abscissa, que é o x. E o y, quem que é? 0. 0. Muito bem, Laura. Certinho. Ok. Deixa eu pegar aqui agora e apagar toda essa tranqueira. Já escreveram aí na apostila de vocês? Agora, pessoal, a gente vai pular esse número 7. A gente vai pular o número 7, vai lá para a página 36. Pode apagar, Nicole. Pode. A outra, zero. A gente vai agora fazer o número 8, tá? O número 9 a gente chegou a fazer em aula, não? Não. Ah, então a gente vai fazer o número 9, que é mais legal, tá? Professora, a gente não fez o número 7. Nem o 8 a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer o 9 aqui, que ele é mais aplicado, tá bom? Vamos para o 9, lá na página 36. Lívia, quem que é o x do ponto A? O x do ponto A é o 2. É o 2. E o y? 6. 6. Então, como que fica o par ordenado? É 2,6. Muito bem, Lívia. Isso que vocês têm que aprender. Ó como é que escreve 2,6. A gente está fazendo esse exercício porque um monte de gente errou. Ok. Tá bom? Luiz, o ponto... Todo mundo entendeu por que é 2 no x e 6 no y? Ok. Sim. Luiz, e o ponto B? Quem que é o ponto B? Quem que é o x do B? Eu coloquei 9. 9. E o y? 5. 5. Então, fica o par ordenado 9,5. 9,5. Ok. E o ponto C, Miguel? Quem que é o ponto C? Pro, ele não tá conseguindo falar. Mas ele pode responder no chat. Quem que é o ponto C, Miguel? Responde aí.
Pro, você mandou a nota do Miguel pra ele? Mandei, amor. Eu acho que ele não tá conseguindo responder, não. Nicole, vai lá. Quem que é o ponto C? Oi? O ponto C É. é o X é o 1 e o Y é o 2, que fica Isso. Muito bem. 1,2. Isso bem, muito bem. Parabéns. Letra D. Sara, quem que é o ponto D, Sara? Quem que é o X? Aqui está o ponto D, ó. Quem que é o X? Sara, sumiu. X Oi. é o 10. O D, meu amor. Ponto D. Olha aqui onde é que está o X. O X é o ponto 5. Isso. E o Y é? E o Y é o ponto 0. Isso, muito bem. Então, o par ordenado. 5. Fica 5,0. Muito bem, Sara. Parabéns. Vinícius, ponto E. Vinícius, você mesmo, meu anjo. Ponto E, quem é? Ele tá aqui, Vinícius. Ó aqui, ó, meu mouse. Quem que é o X? Eu coloquei 0. 0. E o ponto Y? 0 também é a origem, gente. 0 e 0. A gente fala que o ponto E é o ponto da origem. Certo? Segunda-feira a gente vai fazer mais exercícios sobre o plano Eu só não pus cartesiano. esse 0 porque eu achei que não podia. Pode. Tá, agora nós vamos fazer a nossa foto, bem feliz. Foto do final de semana. Mas eu tô triste. Por quê? Você tirou nota boa na minha prova? Porque eu tô com sono. Ah, mas é isso aí é a tristeza que passa, filho. Que sono é só dormir, daí vai acabar a tristeza. Certo? É verdade. Vamos fazer a nossa foto com câmeras ligadas? É só. Ei, todo mundo com nota boa em matemática, feliz da vida, aprenderam tudo sobre raiz quadrada, raiz cúbica, expressões, polígonos, plano cartesiano, né? Ah, cara de feliz, né? Aula de matemática tem que fazer cara de felicidade, gente. Fundo azul, que legal. Tá bom? Fiz a foto, vai lá. Deu. Beijos, bom final de semana. Até segunda. Até terça. Segunda. Segunda. Tchau, gente.